No mundo de Exaldria, os humanos não eram livres para escolher o próprio destino. Desde o momento em que nasciam, cada pessoa recebia uma classe. Classes de combate, como guerreiros e magos, juntamente com funções especiais como sábios, heróis e reis, eram tratadas como símbolos de poder, privilégio e força. Já os aldeões representavam a maior parte da população, mas também eram vistos como a classe mais baixa da sociedade. Acreditava-se que praticamente não possuíam capacidade de combate. A maioria só conseguia cultivar a terra, administrar estalagens ou viver vidas impotentes no nível mais baixo daquele mundo. Essa cruel realidade ficou evidente quando até mesmo um slime azul de apenas nível 3 foi suficiente para ameaçar um pai e seu filho, ambos aldeões de nível 1. Mas justamente quando os dois estavam prestes a ser mortos, um jovem surgiu de repente em meio à nuvem de poeira. Não houve uma entrada chamativa, nem magia deslumbrante, muito menos uma pose heróica, como a de um salvador descendo dos céus. Ele simplesmente caminhou até o monstro e o destruiu com um único soco. Antes que o pai e o filho conseguissem entender o que havia acontecido, a tela de status do jovem apareceu. Sua classe era aldeão, mas seu nível era 999. Aquele número era praticamente impossível dentro das regras daquele mundo, pois acreditava-se que aldeões eram a classe mais fraca. Na verdade, todos diziam que eles só podiam alcançar o nível 10. O nome daquele jovem era Kagami. Ele era um aldeão que deveria ter vivido uma vida fraca e comum como qualquer outro. Mesmo assim, de alguma forma havia alcançado o nível máximo. A contradição entre sua classe humilde e sua força impossível transformava Kagami no maior mistério logo no início da história. Enquanto isso, em outro lugar, uma garota misteriosa usando um capuz vermelho apareceu diante de uma antiga caverna. Seu objetivo era encontrar a lendária espada sagrada. Ao mesmo tempo, Kagami chegou à guilda de segurança para receber sua recompensa. Depois de concluir sua caçada aos monstros, recebeu 5 moedas de ouro. As pessoas ao redor cochichavam incrédulas, chocadas ao ver que um simples aldeão conseguia caçar monstros sozinho. Mas Kagami mal se importava com a reação delas. A única coisa em sua mente era dinheiro. Ele encarou um item misterioso que custava 10.000 moedas de ouro. Enquanto outros aventureiros reclamavam que as missões enviadas pela capital real eram impossíveis, Kagami escolheu imediatamente uma missão para caçar 30 demônios azuis dentro da antiga caverna. Seu motivo era simples. A recompensa era uma moeda de ouro. Na praça da cidade, o herói Rex apareceu. Com seus cabelos loiros e aparência impecável, ele parecia exatamente o protagonista de uma história clássica de fantasia heróica. Ao seu lado estava uma bela jovem sábia. Rex ficou diante da multidão e convocou guerreiros habilidosos para se juntarem à guerra contra o Rei Demônio. Por meio de seu discurso, a visão dos humanos sobre aquele mundo ficou evidente. A raça dos demônios era considerada a origem de todos os desastres, a fonte da magia corrupta e a criadora dos monstros. No instante em que Rex mencionou o Rei Demônio, a multidão se empolgou e começou a aplaudir, ansiosa para fazer parte do grupo do herói. Enquanto isso, Kagami permaneceu parado de lado, observando calmamente todo aquele espetáculo. Rex então anunciou que era nível 90. Esse número foi suficiente para deixar toda a multidão em choque, pois até mesmo naquele mundo, um nível 90 estava muito acima da maioria dos humanos comuns. No entanto, o nobre ideal de salvar o mundo que Rex tanto defendia não parecia tão puro quanto aparentava. Um guerreiro de nível 86, com 25 anos de experiência, deu um passo à frente e pediu para participar do grupo. Em termos de força e experiência em batalha, ele deveria ser uma escolha extremamente confiável. Mas Rex o rejeitou imediatamente apenas porque era velho. Logo depois, um sacerdote de nível 80 também se voluntariou. Foi rejeitado exatamente pelo mesmo motivo. Enquanto isso, Tina, uma jovem sacerdotisa de apenas 16 anos e nível 50, foi aceita quase instantaneamente. Naquele momento, tornou-se difícil saber se Rex estava recrutando aliados para derrotar monstros ou simplesmente escolhendo integrantes jovens e atraentes para seu grupo. Ao lado de Rex estava Kroll, a sábia real e a terceira princesa do reino. Embora fosse apenas nível 42, menos da metade do nível de Rex, Kroll ainda ocupava naturalmente uma posição na equipe de apoio. Isso acontecia não apenas por possuir a classe de sábia, mas também por carregar o prestígio especial da família real. Observando tudo aquilo de longe, Kagami apenas deu um leve sorriso. Para ele, aquela cerimônia de recrutamento em nome da justiça parecia muito mais uma apresentação cuidadosamente encenada do que um verdadeiro chamado para heróis. Era uma aventura enfeitada por fama, beleza e conveniência política. Diferente de Rex e de seus grandes discursos, Kagami entrou na antiga caverna com um objetivo muito mais simples. Ele queria ganhar dinheiro o mais rápido possível para poder comer sushi naquela noite. Pouco tempo depois, ele encontrou um demônio azul de nível 93. O nível daquele monstro era até maior que o de Rex. Pela lógica normal daquele mundo, deveria ser um inimigo extremamente perigoso. Mas, diante de Kagami, essa diferença não significava absolutamente nada. Ele deu apenas um soco. O demônio azul foi destruído instantaneamente. Depois de derrotá-lo, Kagami recolheu o chifre do demônio e as moedas que ele havia deixado cair. Em outra parte da caverna, o grupo
de Rex também começou a avançar. Nesse momento, Kroll demonstrou sua personalidade gentil, embora um pouco ingênua. Ela não queria que os outros a tratassem como uma princesa. Em vez disso, desejava que a chamassem pelo nome e a enxergassem como uma companheira comum de equipe. Essa sinceridade fazia Kroll parecer muito diferente da atmosfera fria e calculista normalmente associada à realeza. Rex então conduziu o grupo até uma câmara secreta. Aquele era o lugar onde a lendária espada sagrada estava escondida. Dizia-se que era a arma mais poderosa de todas, e que apenas um herói de nível 90 ou superior poderia empunhá-la. À primeira vista, aquele parecia ser o momento destinado ao herói escolhido, o instante em que receberia a arma sagrada necessária para derrotar o Rei Demônio. Porém, a explicação seguinte de Rex revelou a verdade obscura por trás do reino. A espada sagrada havia sido escondida pela família real durante muito tempo. Eles nunca a entregaram aos heróis anteriores. Embora a arma pudesse ter tornado a guerra contra o Rei Demônio muito mais fácil, o motivo não era que aqueles heróis não atendessem aos requisitos. A verdadeira razão era que a família real queria manter essa glória para o seu próprio lado, ou pelo menos para heróis intimamente ligados à linhagem real. O rei revelou a localização da espada para Rex, não apenas porque ele era forte o suficiente, mas porque Rex havia concordado em formar um grupo com a princesa Kroll. Em outras palavras, por trás da gloriosa missão de derrotar o Rei Demônio, existia um acordo político disfarçado sob o discurso da justiça. Naquele mesmo momento, a garota de cabelos vermelhos que havia aparecido perto da antiga caverna finalmente foi revelada. Os chifres em sua cabeça mostravam que ela pertencia à raça dos demônios. Sua presença próxima à câmara onde a espada sagrada estava escondida fez com que a atmosfera dentro da caverna se tornasse estranha. No mesmo lugar e ao mesmo tempo, o grupo do herói Rex, Kagami e uma jovem da raça demoníaca avançavam, cada um em direção ao seu próprio objetivo. Até mesmo Kagami, que ainda estava ocupado calculando seus lucros e percebendo que agora possuía 952 moedas de prata, começou a notar que havia algo errado. Existiam monstros demais naquela área, tantos, na verdade, que aquilo já não parecia mais um campo de caça comum. Para pessoas normais, aquela seria uma situação extremamente perigosa. Já havia até um rumor sobre aquela caverna. A menos que um grupo tivesse pelo menos 4 aventureiros acima do nível 70, as chances de morrer eram altíssimas. Do outro lado da caverna, o grupo de Rex enfrentava enormes dificuldades. Mesmo sendo um herói de nível 90 e estando acompanhado pela sábia real Kroll e por outros combatentes, o grupo mal conseguia conter os monstros. Kroll já havia esgotado toda a sua mana depois de curar Rex repetidas vezes. Isso provava que, embora o grupo do herói fosse tratado como a esperança da humanidade, quando enfrentava um campo de batalha real, ainda estava limitado por resistência, mana e trabalho em equipe. Pouco depois, o grupo de Rex encontrou a garota de capuz vermelho dentro da câmara onde a espada sagrada deveria estar. Ela possuía uma quantidade anormal de poder mágico, e a espada havia desaparecido. Ao sentir aquela estranha energia, o grupo concluiu imediatamente que ela era uma demônio. Rex não hesitou, sacou sua espada e declarou que, mesmo que sua oponente fosse apenas uma criança, não demonstraria misericórdia. O restante do grupo concordou com ele. No exato momento em que o ataque estava prestes a atingir a jovem, Kagami apareceu de repente. Ele bloqueou o golpe do grupo do herói usando apenas a mão nua. Em seguida, comentou casualmente que simplesmente havia segurado o ataque e o esmagado. Aquele momento deixou todo o grupo de Rex completamente atônito. O golpe que haviam lançado com toda a intenção de matar e toda a sua força não passava, para Kagami, de algo frágil o suficiente para ser destruído na palma de sua mão. Além de possuir uma força absurda, Kagami também reagiu com impressionante rapidez. Ele afirmou imediatamente que a garota era sua irmã mais nova e negou que ela fosse uma demônio. Segundo ele, os chifres em sua cabeça eram apenas acessórios. Para tornar a mentira mais convincente, Kagami pegou os chifres dos demônios azuis que havia acabado de coletar e os colocou na cabeça da garota. Depois daquele resgate, o grupo de Rex continuou interrogando Kagami sobre a lendária espada sagrada, a arma mais poderosa que a família real havia escondido durante anos. Porém, a resposta de Kagami foi como um tapa na cara de toda aquela lenda. Calmamente, ele disse que havia encontrado a espada por acaso e a vendido para um comerciante no mercado. Para Rex, aquilo era simplesmente impossível de aceitar. Dizia-se que a espada continha uma magia ancestral e que apenas alguém com a classe de herói poderia sequer empunhá-la. Mas Kagami destruiu essa crença imediatamente. Com toda a naturalidade, esmagou parte do pedestal de pedra usando apenas uma das mãos para provar seu ponto. Diante de uma força tão esmagadora, ideias como classes predestinadas, armas lendárias e requisitos inatos simplesmente perdiam qualquer significado. Depois de testemunhar o poder aterrorizante daquele simples aldeão, Kroll pediu que Kagami se juntasse ao grupo que derrotaria o Rei Demônio. Ela disse que ele poderia compensar o fato de ter vendido a espada sagrada, ajudando-os em sua missão. Prometeu riqueza, fama e até mencionou a possibilidade de se tornar sua esposa. Aos olhos de Kroll, aquela deveria ser uma oferta
irresistível. Se um aldeão viajasse ao lado do herói, ajudasse a derrotar o rei demônio e realizasse um milagre, poderia subir da posição mais baixa da sociedade até o auge da glória. Mas Kagami recusou sem qualquer hesitação. Disse que queria apenas viver uma vida comum, ganhar dinheiro e que não tinha interesse algum em derrotar o rei demônio. Também afirmou que, se encontrasse alguém sofrendo, ainda assim ajudaria essa pessoa. Porém, para ele, derrotar o rei demônio não era nenhum milagre sagrado. Em outras palavras, Kagami não era indiferente ao sofrimento alheio. Ele simplesmente se recusava a aceitar a ideia de que a humanidade pudesse impor um único ideal a todas as pessoas e chamar isso de justiça. Kagami também afirmou que a maneira de pensar de Crawl era egoísta e autoritária. Ela partia do princípio de que derrotar o rei demônio era automaticamente o único caminho correto e que qualquer pessoa com poder tinha o dever de participar dessa missão. Depois disso, Kagami deixou a caverna. Parecia que tudo havia chegado ao fim, mas então a jovem garota demônio bloqueou seu caminho de repente. Ela disse que estava procurando alguém como ele há muito tempo. Então, com uma expressão completamente séria, disse algo que deixou Kagami sem palavras. Por favor, case-se comigo. Kagami ficou completamente paralisado por um instante. Logo em seguida, recusou imediatamente. Não importava o quão séria ela estivesse. Ela ainda era jovem demais e definitivamente não fazia o seu tipo. Mas aquele momento estranho não durou muito. Alice logo revelou um segredo que mudou completamente a situação. Ela não estava procurando a espada sagrada para iniciar uma guerra. A verdade era que seu pai era o rei demônio e estava sofrendo de uma grave doença havia um ano inteiro. Se o grupo do herói obtivesse a espada sagrada e marchasse até o castelo do rei demônio, seu pai doente poderia ser morto enquanto permanecia indefeso em sua cama. Alice também explicou que o poder mágico dos chifres da raça demoníaca era capaz de criar monstros. Era justamente por isso que os humanos os odiavam. Porém, Kagami não aceitava a lógica de que possuir chifres automaticamente tornava alguém culpado. Para ele, Alice ter nascido com chifres não era culpa dela. O verdadeiro problema era a forma como aquele mundo funcionava. Um traço de nascimento havia se transformado no motivo para duas raças continuarem se matando sem parar. Enquanto isso, o grupo do herói retornou ao pedestal de pedra vazio. Rex só podia permanecer em silêncio diante dele. A lendária espada sagrada havia sido encontrada por Kagami e vendida como se fosse um objeto qualquer. O plano de obter a arma mais poderosa do mundo e marchar contra o rei demônio havia fracassado antes mesmo de começar. Sem outra escolha, o grupo voltou para a cidade de Valman. Porém, o que agora atormentava Rex não era apenas a espada desaparecida. Eram as palavras de Kagami. Você ainda não entende como este mundo funciona. Aquele herói, que antes pregava a salvação da humanidade, começou a sentir uma profunda e amarga frustração. Seu objetivo já não era apenas derrotar o rei demônio. Agora, ele também queria se tornar mais forte do que o aldeão que o havia humilhado de forma tão completa. Enquanto isso, Alice continuou seguindo Kagami pelas profundezas da floresta. Como acabou sendo revelado, o pedido de casamento era apenas parte da história. Seu verdadeiro objetivo era conseguir dinheiro emprestado para comprar o remédio da bênção dos espíritos, um medicamento capaz de curar a doença do rei demônio. O preço era de 10 moedas de ouro, mas Alice possuía apenas 500 moedas de prata. Ela estava muito longe de conseguir pagar por ele. O que fez Kagami mudar de ideia não foi apenas o fato de aquela pequena garota não ter dinheiro para salvar o próprio pai. Também foi o fato de Alice não odiar os humanos. Mesmo sabendo que os humanos viam seu pai como alguém que precisava ser morto e que ele continuaria sendo caçado mesmo se recuperasse, Alice continuava acreditando em suas palavras. Ela acreditava que a raça demoníaca e a humanidade poderiam viver juntas no mesmo mundo. Foi então que Kagami decidiu ajudá-la. Primeiro, entregou a Alice um tecido especial para cobrir seus chifres. Esse tecido era capaz de converter poder mágico em outro tipo de matéria, ajudando a esconder a energia mágica que escapava dos chifres da raça demoníaca. Quanto à origem daquele tecido, a resposta era exatamente o que se esperava de Kagami. No passado, ele havia encontrado por acaso um núcleo gerador de monstros, um estranho objeto que absorvia magia para criar monstros. A maioria das pessoas teria fugido imediatamente ao vê-lo. Kagami simplesmente o destruiu com um golpe e utilizou o material restante para tecer aquele pano. Depois de entregar o tecido para esconder sua identidade, Kagami finalmente perguntou seu nome. Ela se apresentou como Alice Farese. Em seguida, Kagami também disse o próprio nome. Foi uma troca simples, mas marcou um importante ponto de virada. A partir daquele momento, Alice deixou de ser apenas a garota demônio problemática que havia lhe pedido em casamento de repente. Ela se tornou a primeira companheira de sua nova jornada. Os dois então chegaram à cidade livre de Vulman. Lá, Alice viu pela primeira vez um lado completamente diferente da humanidade. Um vendedor de frutas percebeu o quanto ela era fofa e lhe deu uma maçã de presente. Alice ficou ao mesmo tempo assustada e confusa. Até então, sempre acreditou que os humanos atacariam um demônio no mesmo instante em que o vissem. Encontrar um adulto tão gentil de forma tão inesperada começou a destruir toda a imagem que ela tinha da humanidade. Kagami levou Alice
para seu quarto na estalagem, e o mundo humano continuou a surpreendê-la. A cama era macia demais. A comida era deliciosa demais. Tudo era tão comum que parecia um verdadeiro luxo para uma criança que havia vivido a vida inteira com medo de ser descoberta. Alice começou a se sentir um pouco mais feliz. Porém, pouco depois de Kagami sair, bandos de pássaros negros surgiram no céu noturno. Junto deles, apareceu uma figura misteriosa. Era o sinal de que aquela frágil paz não duraria por muito tempo. Alice ainda não sabia que o perigo estava se aproximando. Ela apenas continuava lembrando a si mesma de que a raça demoníaca deveria ser a inimiga da humanidade. Talvez ela tivesse se permitido ficar feliz demais. Era um pensamento silencioso, mas doloroso. Alice não havia esquecido a realidade. Ela apenas tinha sido tratada com gentileza por humanos pela primeira vez e, por um breve momento, permitiu-se ter esperança. Foi então que alguém bateu à porta. Alice sorriu, imaginando que Kagami havia voltado. Porém, ao abrir a porta, encontrou uma mulher musculosa usando um vestido rosa parada do lado de fora. Aquela era Takako Builder, uma artista marcial de nível 124 e a companheira em quem Kagami mais confiava. Apesar da aparência intimidadora, Takako era gentil com Alice. Ela explicou que no passado quase havia morrido na floresta, mas foi salva por um membro da raça demoníaca. Essa experiência fez com que percebesse que humanos e demônios não eram tão diferentes assim. Depois disso, aposentou-se da vida de aventureira e abriu um karaokê chamado Gatimuchi, em Valman. Kagami havia pedido que Takako levasse Alice para tomar um banho. No início, Alice entrou em pânico porque a aparência de Takako era realmente impressionante. Então, Kagami explicou calmamente que Takako era, sem dúvida alguma, uma mulher de verdade. Alice ficou curiosa com o peito de Takako. Kagami, sem o menor senso de perigo, respondeu sinceramente que toda a maciez daquela região havia sido queimada e transformada em músculos. Ao ouvir isso, Takako ficou profundamente magoada. Imediatamente, acertou um chute bem no rosto de Kagami. Mesmo sendo um aldeão de nível 999, ele terminou com o nariz sangrando depois de receber aquele golpe. Ao ver isso, Alice ficou ainda mais confusa. Ela perguntou como Kagami, que era forte o suficiente para esmagar o ataque do herói, ainda podia apanhar de Takako a ponto de sangrar. Takako então explicou melhor o funcionamento do sistema de classes. A classe aldeão era originalmente uma classe básica, sem qualquer poder real de combate. No mesmo nível, uma classe especializada em combate corpo a corpo, como artista marcial, era cerca de 3 vezes mais forte que um aldeão. Além disso, a cada 100 níveis, um artista marcial recebia habilidades exclusivas. Já os aldeões não ganhavam absolutamente nada. Em outras palavras, Kagami não era forte porque a classe aldeão fosse poderosa. Ele era forte porque pegou a classe mais fraca existente e a elevou até um nível absurdo. Takako também admitiu que, se Kagami lutasse seriamente, ela não teria a menor chance de vencer. A diferença de níveis era simplesmente gigantesca, mas a verdadeira questão era como Kagami havia conseguido alcançar aquele nível. Normalmente, para subir de nível, uma pessoa precisava derrotar monstros mais fortes do que ela e ganhar experiência. Alice percebeu imediatamente a grande contradição. Pelo que ela sabia, não existia nenhum monstro no mundo acima do nível 500. Então, como Kagami havia alcançado o nível 999? Até Takako ficou surpresa com aquela pergunta. No fim, ela só conseguiu concluir que ninguém além de Kagami seria capaz de fazer algo assim, porque lhe faltava algo que todo ser vivo deveria possuir: instinto de sobrevivência. Além disso, ele era absurdamente imprudente. Mas antes que o mistério por trás de Kagami pudesse ser explicado com mais detalhes, um desastre atingiu toda a cidade. Um touro sangrento de nível 54 atravessou uma parede e invadiu Valman. Ao mesmo tempo, bem acima da cidade, surgiu um comandante demoníaco montado em um corvo gigante. Em voz alta, ele declarou que o Rei Demônio havia iniciado oficialmente sua campanha para destruir a humanidade. Aquela declaração deixou Alice completamente paralisada. Ela acabara de ganhar uma maçã de um humano, acabara de dormir em uma cama macia e comer uma refeição quente. Havia acabado de começar a acreditar que humanos e demônios talvez ainda pudessem viver juntos. E agora, um exército agindo em nome de seu pai havia chegado para atacar a cidade. Sofrendo, Alice começou a se perguntar como humanos e demônios poderiam algum dia viver em paz. Enquanto os cidadãos entravam em pânico, Kagami lidou com a situação da maneira mais típica possível. De dentro do quarto, ele lançou o touro sangrento para o céu, usando apenas as próprias mãos. O monstro passou voando exatamente ao lado do comandante demoníaco montado no corvo gigante. Em seguida, Kagami pousou calmamente no chão, e a primeira coisa que fez não foi assumir uma pose heróica, nem fazer um grande discurso. Simplesmente se abaixou para recolher o dinheiro que o monstro havia deixado cair, como alguém realizando um trabalho temporário em pleno campo de batalha. Logo depois, o herói Rex apareceu como um verdadeiro protagonista. Ele liberou sua técnica, Holy Thunder Steel Fierce Wave Slash. O ataque varreu os monstros que estavam no céu. A cena era impressionante, e qualquer cidadão comum provavelmente
provavelmente aplaudiria aquele espetáculo. Porém, Kagami imediatamente deu apenas 3 pontos em 10 para aquela estratégia. O motivo era simples. Rex havia lançado um ataque de grande escala diretamente sobre a cidade. Se os monstros morressem no céu, seus corpos cairiam, e ao cair, destruiriam casas e colocariam civis em perigo. Em outras palavras, Rex só se preocupava em derrotar os monstros de maneira chamativa. As consequências poderiam ser resolvidas por outra pessoa. Kagami analisava a situação com uma visão muito mais fria e estratégica. Ele percebeu que aquele talvez fosse um ataque coordenado, acontecendo em várias partes do mundo. O objetivo talvez não fosse vencer imediatamente, mas descobrir quais cidades eram mais fáceis de conquistar. Se essa hipótese estivesse correta, então Rex revelar tanta força logo no início era como entregar informações valiosas ao inimigo de graça. Em vez de partir para mais combates, Kagami decidiu que precisava subir até o céu e conversar diretamente com o comandante demoníaco. Para ele, encontrar um demônio não significava atacar primeiro e fazer perguntas depois. Se realmente quisesse resolver o problema pela raiz, precisava entender quais eram os planos do inimigo. Takako imediatamente providenciou o transporte. Usando toda a força de uma artista marcial, ela arremessou Kagami para o céu como se fosse um projétil humano. O lançamento foi tão preciso que Kagami pousou diretamente sobre as costas do corvo gigante, bem diante do comandante demoníaco. O comandante ficou completamente paralisado e perguntou quem ele era. Kagami permaneceu absolutamente calmo, como se tivesse apenas dado um passeio tranquilo pela cidade. O comandante parte para cima do nosso protagonista, mas Kagami sai completamente ileso do ataque. Surpreso, o comandante pergunta se ele é algum grande herói. Kagami responde tranquilamente que é apenas um simples aldeão. Porém, ao conferir seu nível, o comandante fica completamente chocado. Afinal, nenhum humano deveria possuir um nível tão alto. Imediatamente ele entra em estado de alerta, mas Kagami explica que não pretende matar o rei demônio e ainda revela que é amigo de Alice, a filha dele. O comandante não acredita em uma única palavra. Então Kagami afirma que Alice está logo abaixo deles. Em seguida, o comandante pergunta se ele está do lado dos demônios. Kagami nega, mas deixa claro que também não é um inimigo. Logo depois, Kagami muda completamente sua expressão e faz uma pergunta séria. Foi o próprio rei demônio quem ordenou aquela invasão? O comandante responde que essa é uma pergunta sem sentido. No entanto, Kagami rebate dizendo que Alice contou que o rei demônio está gravemente doente. O comandante nega imediatamente, afirmando que seu rei está perfeitamente saudável. Então Kagami faz outra pergunta. Ele recebeu essa ordem diretamente do rei demônio? Nesse instante, o comandante percebe que, na verdade, recebeu as ordens de outra pessoa. Ao notar isso, decide que precisa voltar imediatamente ao castelo. Porém, Kagami pede que ele espere um momento e começa a derrotar diversas aves ao redor. Sem entender nada, o comandante pergunta o que ele está fazendo. Kagami responde calmamente que resolveu aproveitar para ganhar um pouco de dinheiro. Enquanto continua derrotando os corvos um após o outro, o grupo do herói observa tudo completamente incrédulo. Afinal, ele havia dito que apenas conversaria com os demônios. O comandante insiste em saber por que Kagami está perdendo tempo, já que precisa retornar ao castelo o mais rápido possível para verificar pessoalmente a situação do rei demônio. Mesmo assim, Kagami pede que ele mantenha a calma. Segundo ele, não seria seguro o comandante voltar naquele momento. Se o rei demônio realmente estiver sendo controlado por alguém, a pessoa por trás de tudo certamente enxergará Menol como uma ameaça. Por isso, o melhor plano é fingir que perdeu todas as suas tropas e retornar ao castelo discretamente mais tarde. Assim que termina de explicar, Kagami destrói o corvo gigante sobre o qual eles estavam. Depois da queda, Kagami reúne toda a pilha de dinheiro que conseguiu e espera pacientemente até o comandante recuperar a consciência. Assim que desperta, o comandante o chama de aberração, pois é simplesmente impossível um humano sobreviver a uma queda daquelas. Sem perder tempo, o protagonista usa sua capa para guardar todo o dinheiro que conseguiu e pede para o comandante se apresentar. Minao responde que sua família serve ao rei demônio há várias gerações e que ele já está nesse posto há 3 anos. Em seguida, pergunta se Kagami não pretende matá-lo. Porém, Kagami responde que isso seria um erro, principalmente por causa de Alice. Minao estranha o fato de um humano demonstrar tanta empatia pelos demônios, mas Kagami explica que o verdadeiro motivo do ódio entre as duas raças são os monstros criados pela mana dos chifres demoníacos. Além disso, afirma que, na maioria das vezes, os demônios atacam os humanos apenas para se defender. Depois disso, Kagami volta para a cidade e avisa que, na manhã seguinte, viajará ao lado de Alice. Na manhã seguinte, o grupo toma café enquanto discute a melhor forma de chegar ao castelo do rei demônio. Como são muitas pessoas, viajar a cavalo não é uma opção. Alice pergunta o motivo, e Kagami explica que cavalos têm medo da presença dos demônios, o que causaria problemas por causa de Minao.
Menol. Pensando nisso, ele tem uma ideia bastante peculiar: pedir ajuda aos centauros. Embora sejam conhecidos como uma raça extremamente orgulhosa, eles possuem um gosto um tanto estranho e aceitam trabalhar quando recebem chicotadas. A cena acaba deixando Alice completamente traumatizada ao ouvir os gritos de felicidade daqueles centauros. Pouco depois, Takako chega ao local e encontra todos completamente sem reação. Mais tarde, o grupo se reúne com Menol. Assim que vê Alice, ele se ajoelha e pede desculpas por ter atacado a cidade onde ela estava. Arrependido, pergunta como pode compensar seu erro, mas Alice apenas pede que ele levante a cabeça e não se preocupe. Em seguida, Menol agradece a Kagami por ter protegido a princesa. Nesse momento, Takako interrompe a conversa elogiando Menol. Porém, ao vê-la de perto, ele leva um susto e pergunta quem ela é. Alice então a apresenta como Takako, outra humana que a ajudou. Enquanto conversam, o grupo do herói aparece e cerca todos, acusando Kagami de conspirar contra o reino. Sem demonstrar preocupação, Kagami pergunta o motivo daquela emboscada. A santa responde que não pretende deixá-los fugir depois de descobrir que estão ajudando os demônios. Kagami apenas diz que o plano deles merece nota 0 e ainda dá um leve tapa na cabeça da garota, chamando-a de uma santa, mas também de uma santíssima idiota. Irritado, o herói parte para o ataque, porém Kagami desvia de todos os golpes com facilidade até segurar sua espada com uma das mãos. Parna lembra que muitos inocentes ficaram feridos durante o ataque do dia anterior e que o responsável precisa ser punido. Rex também afirma que todos os demônios são maus e por isso nenhum deles merece continuar vivo. Kagami então pergunta se eles realmente acreditam nisso ou apenas repetem o que sempre ouviram. Como exemplo, lembra de Alice. Na primeira vez que a encontraram, ninguém imaginou que ela fosse uma ameaça, mesmo sendo a filha do rei demônio. Ao ouvir isso, todo o grupo fica completamente surpreso. Kagami continua explicando que os demônios não atacam por pura maldade e que o verdadeiro problema são os chifres, responsáveis por gerar monstros. Por isso, ele não permitirá que matem seus amigos. Logo depois, quebra a espada do herói como se fosse feita de vidro. Após a demonstração de força, Tina questiona o fato de Minao ter atacado a cidade. Kagami admite que aquilo foi um erro e, depois de fazer Minao pedir desculpas, promete que ele será entregue às autoridades assim que resolverem o problema envolvendo o rei demônio. A santa pergunta que problema seria esse, e Kagami explica que o rei demônio sempre desejou a paz entre humanos e demônios. Justamente por isso, não faz sentido acreditar que ele tenha ordenado aquele ataque. Rex continua sem acreditar em suas palavras, então Kagami revela que conhece pessoalmente o rei demônio e sabe muito bem como ele realmente é. Mesmo depois de toda a explicação, Parna continua desconfiada e lança um feitiço de fogo, sugerindo que Kagami possa ter sofrido uma lavagem cerebral. Apenas sorrindo, Kagami responde que talvez ela tenha razão e aproveita a distração para fugir com Alice, comentando que a convivência entre humanos e demônios realmente será muito mais difícil do que imaginava. Mesmo assim, Alice continua otimista e diz que, pelo menos dessa vez, eles ouviram parte da verdade. Pouco depois, o grupo encontra o meio de transporte que utilizará na viagem, os centauros. Menol revela que simplesmente roubou os animais de um comerciante que passava pela estrada, fazendo até ele mesmo se arrepender da própria decisão. Algum tempo depois, o grupo do herói desiste da perseguição. Rex continua afirmando que não faz sentido acreditar na inocência dos demônios, enquanto Parna sugere que retornem à cidade para conseguir uma carruagem e continuar a perseguição. Enquanto isso, Takako explica que para chegar ao castelo do rei demônio, precisarão atravessar a ilha de atrás, mas antes farão uma parada em Salmaria. O objetivo é impedir que a mana demoníaca de Menol atraia monstros durante a viagem. Ainda sem entender por que Kagami não guarda rancor dos demônios, Menol revela que o verdadeiro objetivo dos ataques anteriores era apenas enviar uma mensagem de que a invasão estava prestes a começar e que o primeiro alvo seria justamente Salmaria. No dia seguinte, o grupo chega à cidade fortaleza. Para conseguir entrar com Menal sem levantar suspeitas, fingem ser comerciantes que vieram vender chifres de demônios azuis, cuja mana ajuda a esconder a presença dele. Na entrada, um guarda os interroga. Inicialmente, ele estranha ver Kagami viajando com a irmã para vender chifres, mas logo se lembra de que haverá um grande desfile e acaba permitindo a entrada do grupo. Durante a conversa, conta que conseguiram repelir os ataques do rei demônio e que no dia seguinte, um enorme exército partirá para atacar o castelo demoníaco. Quando o desfile começa, a cidade inteira comemora a suposta vitória. No entanto, Kagami comenta que toda aquela confiança é perigosa. Se o exército do rei demônio resolvesse atacar seriamente, Salmaria seria completamente destruída, e qualquer esperança de paz entre humanos e demônios desapareceria para sempre. Mesmo assim, ele tranquiliza seus companheiros dizendo que já tem um plano. Antes que o exército humano avance, eles irão se infiltrar no castelo do rei demônio para conversar diretamente com ele. Depois disso, impedirão o avanço das tropas demoníacas e capturarão os responsáveis pela guerra. Ao ouvir esse plano, Takako pergunta o que ele fará caso descubram que o rei demônio realmente pretende exterminar a humanidade. Kagami responde calmamente que lutará com todas as suas forças. Porém, ele acredita que existe uma terceira alternativa. Segundo ele, há muitas pessoas, tanto entre humanos quanto entre demônios,
demônios que desejam viver em paz. Seu objetivo é reunir todos aqueles que apoiam a coexistência entre as duas raças e formar um exército para impedir a guerra. Inspirada por essas palavras, Alice afirma que lutará ao lado dele, pois não permitirá que seu pai machuque mais pessoas inocentes. Takako e Menao também decidem acompanhá-lo, consolidando uma nova aliança. Já durante a noite, o grupo vai jantar em um restaurante, mas acaba encontrando novamente o grupo do herói. Sem pensar duas vezes, Kagami segura Alice pela mão e sai correndo. Os heróis iniciam uma perseguição, mas os protagonistas conseguem despistá-los escondendo-se em meio ao desfile. Enquanto observam a festa, Alice percebe um grupo de aventureiros cercando um monstro. Kagami explica que aquilo faz parte de uma apresentação criada apenas para levantar o moral da população, algo que ele considera de muito mau gosto. De repente, uma enorme criatura despenca do céu. Trata-se de uma besta infernal de nível 213. Os moradores entram em pânico e começam a fugir em todas as direções. Enquanto observam a cena, Kagami e Alice percebem que outras criaturas iguais também começam a cair do céu, deixando claro que um desastre muito maior está apenas começando. Kagami derrota uma das feras e corre para ajudar a eliminar as outras. Enquanto isso, o grupo do herói percebe que Kagami desapareceu novamente. A sacerdotisa sugere avisar os moradores de que ele está trabalhando com os demônios, mas o herói rejeita a ideia. Segundo ele, Kagami é uma verdadeira aberração, e caso resolvesse reagir, poderia acabar machucando os aldeões. A princesa, porém, discorda. Ela lembra que quando cercaram Kagami anteriormente, ele não atacou ninguém. Se fosse realmente violento, teria revidado naquele momento. Por isso, mesmo sabendo que ele está ao lado dos demônios, ela acredita que ele não seja uma pessoa má. A maga fica indignada e insiste que Kagami é perverso, mas a princesa reforça seu ponto. Além de não reagir quando foi cercado, Kagami nunca tentou impor suas ideias ao grupo. Para ela, essas atitudes mostram que ele é uma pessoa bondosa. O herói concorda, embora admita que esteja frustrado por ter sido humilhado por um simples aldeão. Irritada, a maga pergunta se ele também passou a apoiar os demônios, mas ele nega imediatamente. Nesse instante, um enorme estrondo ecoa pela cidade. O grupo percebe que o ataque aconteceu na região do desfile e corre para lá. Ao chegarem, encontram um aldeão caído no chão, enquanto um monstro se prepara para dar o golpe final. Sem hesitar, a princesa se coloca na frente dele e ergue seu escudo, ordenando que o homem fuja. O primeiro ataque é bloqueado, mas o segundo despedaça completamente seu escudo, fazendo-a cair no chão. Quando o monstro levanta a arma para desferir o terceiro golpe, Kagami surge diante dela e derrota a criatura com um único ataque. Em seguida, ele elogia a coragem da princesa, dizendo que só conseguiu chegar a tempo porque ela arriscou a própria vida para proteger o aldeão. Nesse momento, o restante do grupo finalmente alcança o local. A princesa agradece Kagami por ter salvado sua vida, enquanto o herói, completamente confuso, pergunta o que aconteceu. Kagami explica que um monstro de nível 213 atacou a cidade. O herói fica em choque e pergunta como ele conseguiu derrotar uma criatura tão poderosa. Kagami responde com total naturalidade: "Eu só dei um soco." A princesa confirma que ele está falando a verdade. Logo depois, a princesa dos demônios também chega ao local. O herói diz que tem muitas perguntas para fazer, mas Kagami interrompe, afirmando que aquele não é o momento. Antes de qualquer explicação, eles precisam salvar a cidade. A maga comenta que pensava que Kagami havia escolhido completamente o lado dos demônios, mas ele esclarece que permanece neutro. Nesse instante, um guarda aparece desesperado, gritando para que todos fujam imediatamente. O herói recusa a ideia e afirma que ficará para defender a cidade. Porém, o guarda revela a verdadeira dimensão da ameaça. Uma gigantesca horda de monstros está marchando em direção ao reino. Segundo ele, são cerca de 10.000 monstros avançando para atacar a cidade. O herói custa a acreditar no que ouviu, mas o guarda confirma que viu a horda com os próprios olhos. A maga pergunta qual deve ser o próximo passo. O herói decide que o melhor é recuar, reorganizar as tropas, reunir reforços e só então voltar para defender Salmária. Enfrentar aquela quantidade de monstros naquele momento seria puro suicídio. A princesa concorda em evacuar os moradores que ainda restam na cidade e pede a ajuda de Kagami. Ele responde que primeiro irá buscar seus companheiros na hospedaria, mas faz um pedido ao grupo do herói, que cuidem de Alice enquanto ele estiver fora. O herói fica indignado e pergunta se Kagami enlouqueceu. Afinal, eles poderiam simplesmente matar Alice. Mas Kagami responde com tranquilidade que, se realmente quisessem matá-la, ele nem perderia tempo fazendo aquele pedido. Além disso, lembra que o herói ainda tem várias perguntas para fazer, então eles não ganhariam nada machucando Alice antes da conversa terminar. Depois de pedir mais uma vez que a protejam, Kagami parte. Todos do grupo do herói ficam completamente surpresos com a confiança que ele demonstrou. A maga aproveita para zombar de Alice, dizendo que ela foi abandonada
abandonada. Mas Alice balança a cabeça e responde que não. Se Kagami confiou neles a ponto de deixá-la sob seus cuidados, então ela também vai confiar. Com um sorriso, a princesa a abraça e promete que ficará tudo bem. Eles não irão quebrar a promessa. Enquanto isso, os moradores continuam fugindo da cidade, e até a própria Alice ajuda na evacuação. Pouco depois, Menol e Takako chegam ao local sem entender o que está acontecendo. Como estavam por fora da situação, o herói pergunta se eles são os companheiros que Kagami foi buscar. Nesse momento, Alice revela que Takako, na verdade, é uma mulher. A revelação deixa todo o grupo do herói em choque, e até o próprio Minao fica sem reação. A princesa então explica que Kagami pediu que mantivessem Alice em segurança. Mas logo todos começam a se perguntar para onde Kagami foi. É quando um guarda aparece correndo e anuncia que existe um homem enfrentando sozinho toda a horda de monstros. Na mesma hora, todos percebem que Kagami está fazendo uma verdadeira loucura. Alice entende imediatamente o motivo. Se aquela cidade cair, a relação entre humanos e demônios ficará ainda pior. E é justamente para impedir isso que Kagami está arriscando a própria vida. Sem perder tempo, Takako, Menol e Alice correm para ajudá-lo. Logo atrás deles, até mesmo o grupo do herói decide seguir para o campo de batalha. Na linha de frente, Kagami continua enfrentando incontáveis monstros. Mesmo sendo absurdamente poderoso, ele começa a demonstrar sinais de cansaço depois de derrotar tantos inimigos. Takako, Menol e Alice finalmente chegam ao local. Ao ver a dimensão da batalha, Takako comenta que aquilo é insano até para Kagami. A quantidade de monstros é simplesmente grande demais para qualquer pessoa enfrentar sozinha. Pouco depois, o grupo do herói também alcança a linha de frente. O herói pergunta por que Kagami insistiu em enfrentar tudo aquilo sozinho. Takako responde que provavelmente é porque ele não quer ver mais ninguém morrer. Ela explica que, se aquela cidade humana for destruída, o ódio entre humanos e demônios só aumentará. Como Kagami sonha com a coexistência entre as duas raças, ele decidiu assumir todo o peso da batalha sozinho para impedir essa tragédia. Mesmo entendendo suas intenções, o herói balança a cabeça e diz que por mais forte que Kagami seja, nem mesmo um guerreiro de nível 999 deveria fazer uma loucura dessas. Coragem é uma coisa, imprudência é outra completamente diferente. Takako explica que, para Kagami, não existe diferença entre coragem e imprudência. Na verdade, ele nem sequer pensa nessas coisas. Segundo ela, falta a Kagami algo que todo ser vivo deveria possuir: o medo da morte. O herói rebate dizendo que ele também está preparado para morrer, mas Takako responde que o caso de Kagami vai muito além disso. Enquanto eles conversam, Kagami continua avançando pelo campo de batalha, destruindo um monstro atrás do outro. Observando aquela força absurda, o herói pergunta onde ele conseguiu tanto poder. Takako responde que o motivo de Kagami não é tão diferente do motivo do grande herói. Então, ela o chama pelo verdadeiro nome, Rex. O herói fica surpreso ao perceber que ela sabe quem ele realmente é. Takako revela que a família de Rex foi morta por monstros durante uma viagem, e em seguida diz que exatamente a mesma tragédia aconteceu com Kagami. Nesse momento, vemos lembranças do passado de Kagami. Quando ainda era apenas um aldeão, ele não entendia por que os monstros deixavam cair justamente o dinheiro de que os humanos precisavam para sobreviver. No começo, ele ficou obcecado em caçar monstros apenas para conseguir dinheiro, mas conforme ficava mais forte e subia de nível, passou a enxergar a realidade de outra forma. Percebeu que os aldeões eram fracos e precisavam ser protegidos. Pouco a pouco, começou a aceitar que aquele talvez fosse o seu destino, mas tudo mudou quando um monstro matou seu pai, bem diante de seus olhos. Ele sabia que os demônios eram responsáveis pela criação dos monstros. Mesmo assim, a pessoa que Kagami mais odiava era ele próprio. Afinal, era fraco demais para proteger quem mais importava. Foi então que decidiu lutar, mesmo sendo apenas um aldeão, mesmo sabendo que poderia morrer a qualquer instante. Durante sua jornada, ele descobriu que, justamente por viverem constantemente à beira da morte, os aldeões evoluíam muito mais rápido do que pessoas de outras classes. Depois de ficar mais forte, Kagami finalmente conseguiu se vingar do monstro que matou seu pai. Feliz por ter cumprido esse objetivo, decidiu voltar para sua aldeia. Mas, quando chegou, encontrou apenas ruínas. A vila inteira havia sido massacrada por bandidos. Takako então olha para os heróis e faz uma pergunta. Quando alguém perde a família para monstros, é natural jurar exterminar todos eles. Mas no caso de Kagami, quem destruiu sua aldeia não foram monstros, foram outros seres humanos. Então ela encara o grupo e pergunta: nesse caso, ele deveria tentar exterminar toda a humanidade também? Alice se lembra da vez em que perguntou a Kagami por que ele se recusava a matar. Naquela ocasião, ele apenas respondeu que aquilo era uma bobagem. Depois de ouvir toda a história, o herói fica em silêncio. Ele começa a se perguntar se culpou os demônios da maneira errada durante todo esse tempo. A princesa então lembra que o próprio Kagami já disse que os demônios também representam uma ameaça. Se mesmo assim, ele escolheu permanecer neutro,
é porque deve existir um motivo muito maior por trás de tudo. Ela afirma que quer ouvir essa resposta diretamente dele. Quer entender por que Kagami decidiu desafiar a forma como aquele mundo funciona. E justamente por isso, ele não pode morrer. Determinada, a princesa se oferece para ajudá-lo. O herói também decide entrar na batalha. Além de ter inúmeras perguntas para Kagami, ele admite que deseja alcançar a mesma força que ele possui. A sacerdotisa também se prontifica a lutar, usando sua magia para curar os feridos. Até mesmo a maga resolve ajudar. Menou olha para Alice e pergunta se ela realmente quer lutar para proteger Kagami. Sem hesitar, ela responde que sim. Então Menou avança imediatamente para o campo de batalha. Takako, porém, pede que Alice permaneça escondida em um lugar seguro e espere pelo retorno deles. Enquanto isso, Kagami continua enfrentando a horda sozinho. Depois de receber um forte golpe, ele percebe que sua habilidade de regeneração já não consegue acompanhar o ritmo da batalha. A situação começa a ficar realmente perigosa. Mesmo assim, ele continua derrotando vários monstros, até que acaba sendo cercado e capturado. Quando acredita que aquele é o seu fim, o herói aparece bem na hora e o salva. Surpreso, Kagami pergunta o que eles estão fazendo ali. O herói responde que ainda tem muitas perguntas para fazer, e por isso, não pretende deixá-lo morrer. Logo em seguida, Menou e Takako também entram na luta. Eles afirmam que vieram para salvar Kagami. A sacerdotisa usa sua magia para curar seus ferimentos e diz que ele não pode cair agora. Kagami agradece pela ajuda. Com um sorriso, afirma que, agora, dará tudo de si. Mas logo em seguida, uma enorme pedra o atinge em cheio. Sem perder tempo, a sacerdotisa o cura novamente e pede para que ele a chame apenas de Tina. Kagami agradece mais uma vez. Naquele momento, ele percebe que, pela primeira vez naquela batalha, não está mais lutando sozinho. Agora voltamos ao passado para ver um encontro. O Rei Demônio estava trabalhando quando um garoto entra pela janela. O rei pergunta quem ele é e se veio sozinho. Afinal, se não trouxe ninguém, deve ter muita confiança em si mesmo. No entanto, aquele moleque responde com uma pergunta. O que ele acha dos humanos? Voltando para a batalha, o grupo dá tudo de si para eliminar os monstros. Alice, que observava tudo escondida, decide ajudar de alguma forma e retorna ao reino. Takako pede para Rex cuidar dos inimigos mais fracos e deixar os gigantes para ela. O herói se recusa, pensando que ela o considera fraco, mas Takako prova que não é esse o caso, pois sua habilidade permite atravessar as defesas dos gigantes. Ao descobrir que ela possui uma habilidade, Rex supõe que ela seja nível 100 e decide que não vai deixar uma aventureira ser mais forte do que ele. Nesse momento, Kagami pede para todos lutarem em equipe, embora ele mesmo seja o primeiro a se separar do grupo. Em seguida, pergunta à bruxa de Parma se ela sabe usar magia do ar. Ela fica irritada por ele tê-la chamado assim, mas responde que sim. Kuru comenta que ela também consegue usar esse tipo de magia. Sabendo disso, Kagami segura as duas pela cintura e salta para o céu. As duas ficam indignadas, mas entendem o que ele pretende fazer e lançam um feitiço que acaba destruindo os monstros voadores. Assim que retornam ao chão, porém, gritam com Kagami por não ter pedido permissão. Enquanto isso, Alice vai atrás dos aventureiros da cidade, que já estavam prestes a desistir. A batalha continua até finalmente amanhecer. Kagami avisa a todos que chegou a hora de recuar, mas ninguém lhe dá ouvidos, pois sabem que partir significaria deixá-lo lutando sozinho. Kagami entende perfeitamente esse sentimento, porém, cada novo monstro que aparece é mais perigoso que o anterior. Nesse momento, Alice chama a atenção de todos e revela os reforços que conseguiu trazer. Ela conta a Kagami que os aventureiros não pretendiam se envolver porque acreditavam não ter chances de vencer, mas vê-los lutando os inspirou a agir. Kuru fica impressionada ao ver que um simples aldeão foi capaz de motivar tantos aventureiros, enquanto Rex apenas ri, dizendo que já está na hora de acabar com aquilo. Mesmo assim, Kagami dá todo o crédito a Alice, pois tudo aquilo nasceu do desejo dela de ajudá-los. Menou comenta que ver humanos tão corajosos chega a lhe dar arrepios, mas agora o trabalho deles é abrir caminho para que Kagami pare de se conter. Assim, todos avançam novamente para a batalha. Depois de várias horas de combate, os aventureiros e Rex já estão completamente exaustos. As garotas aparecem trazendo remédios, mas Rex já ultrapassou seus limites e os efeitos das poções não funcionam mais nele. Mesmo assim, ele pretende continuar lutando como o herói que é. Kuru sugere que ele descanse, pois isso também faz parte de lutar corretamente. Rex questiona essa ideia, e olhando para Kagami, pergunta por que ele consegue lutar sem parar. Tina o corrige, revelando que, na verdade, Kagami descansava de tempos em tempos, já que possui uma habilidade que lhe permite recuperar as forças sem precisar usar itens. Rex fica completamente boquiaberto ao ouvir isso, reconhecendo que Kagami realmente está em outro nível, e não apenas por causa dessa habilidade, mas também porque ele não segue o senso comum que tanto limita os demais. Nesse momento, Parna também aparece
aparece, questionando o fato de o protagonista apoiar os demônios, mesmo possuindo tanto poder. Takako e Menou retornam bastante cansados, então Alice entrega algumas poções para eles. Enquanto Menou recebe tratamento, Parna o observa com a intenção de atacá-lo, mas Takako a impede e recomenda esperar até que Kagami volte. Enquanto isso, Kagami continua lutando incansavelmente, até que todos escutam uma voz dizer, em tom de decepção, que pena, precisava que vocês seguissem o roteiro. Ao ouvirem isso, todos ficam completamente desconcertados. De repente, ao longe, surge um gigantesco golem metálico. Kuru e os demais não reconhecem aquela criatura de forma alguma, pois ela nunca havia sido mencionada nos registros da guilda. Kagami, por sua vez, apenas se surpreende com seu enorme tamanho e parte imediatamente para o ataque. Porém, o golem o arremessa violentamente contra o chão. Ao presenciarem essa cena, os aventureiros entram em pânico e decidem se refugiar em San Maria. Kuru e Alice entregam uma poção a Kagami, permitindo que ele se recupere instantaneamente. Nesse momento, uma voz elogia sua resistência, afirmando que agora entende por que aqueles aventureiros estavam lutando com tanta determinação. Menou reconhece imediatamente aquela voz como sendo a de Stellar Urgo, o braço direito do Rei Demônio, muito antes de ele próprio começar a servi-lo. Kagami não dá importância às palavras dele e, esticando os braços, avança mais uma vez contra o golem. Stellar o desafia a fazer alguma coisa, o que faz Rex e os demais rirem, revelando que Kagami é nível 999. Stellar afirma que já sabe disso, e ainda os lembra de que ele continua sendo apenas um aldeão. Kuru exclama que um nível tão alto certamente deve oferecer algum benefício. Stellar confirma, dizendo que a única vantagem é sua auto-regeneração, mas, além disso, ele não possui mais nada. Ele explica que muitos aldeões que ultrapassaram o nível 100, sonhando em despertar uma habilidade poderosa, acabaram profundamente decepcionados, pois recebiam habilidades piores do que lixo. Por isso, tem certeza de que um simples aldeão como Kagami jamais conseguirá derrotar aquela criatura, principalmente agora que chegou ao seu limite. No entanto, Kagami pergunta se ele realmente acredita nisso, explicando que conseguiu reduzir os danos ao adotar uma postura mais defensiva. Stellar admite que a calma de Kagami o impressiona, mas aconselha que ele desista antes de morrer, já que seu verdadeiro objetivo não é eliminar todos ali, mas apenas destruir Salmaria. Alice implora para que ele pare, dizendo que nem ela nem seu pai desejam isso. Stellar responde que sabe muito bem, então revela que dentro daquela máquina está o Rei Demônio, e que ele vinha enfraquecendo-o para tomar seu poder. Diante dessa revelação, Menou imediatamente o chama de traidor, enquanto Kagami pergunta se aquilo realmente é verdade. Stellar confirma e explica que a máquina chamada Messias é uma arma ancestral criada para aniquilar a humanidade, mas que só pode ser utilizada pelo Rei Demônio devido à sua imensa quantidade de mana. Kagami conclui então que, além de salvar Salmaria, também precisa salvar o Rei Demônio. Stellar, por sua vez, ainda se pergunta por que Kagami não o enxerga como um inimigo, mas decide que isso não faz diferença, pois nem mesmo Kagami será capaz de detê-lo. A batalha recomeça, mas Kagami recebe mais um golpe. Ainda assim, para cada ataque que sofre, ele toma uma poção. Stellar fica intrigado com sua resistência absurda e percebe que Kagami ficou ainda mais rápido, conseguindo chutar o Messias repetidas vezes. Os golpes fazem a máquina cambalear, mas Kagami acaba recebendo outro ataque. Stellar pergunta o que ele fez para ficar mais forte, e Kagami responde apenas que se esforçou. Todos correm para ajudá-lo, pois naquele momento as poções já haviam perdido o efeito. Porém, Parma passa a curá-lo com magia, já que deseja entender o que o leva a ultrapassar tantos limites e por que ele não odeia os demônios. Kagami explica que, depois da morte de seu pai, passou muito tempo pensando no motivo de os aldeões serem tão fracos. Essa frustração o levou a subir de nível, e durante esse processo, novas dúvidas surgiram. Ele começou a questionar quem criou as classes, por que ele nasceu como um aldeão, e por que os monstros deixavam dinheiro ao serem derrotados. O que realmente despertava sua curiosidade era a janela de status. Para ele, não fazia sentido ganhar experiência apenas para conseguir habilidades. A morte de sua mãe acabou lhe dando uma resposta. Era o próprio funcionamento daquele mundo que obrigava todos a se enfrentarem. Se você mata monstros, fica mais forte e mais rico. Ninguém questiona isso porque parece algo normal. Sem perceber, todos acabam se limitando ao papel que sua própria classe lhes impõe. Kagami usa Rex como exemplo, dizendo que ele passa o tempo inteiro tentando agir como um herói. Na opinião de Kagami, cada pessoa deveria ser livre para escolher o que deseja ser, mas sempre existe um obstáculo impedindo isso. Quando alcançou o nível 999, ele entrou em desespero ao descobrir que aquele era o limite absoluto. Stellar então pergunta o motivo de tanta determinação. Kagami responde que, ao atingir o nível 999, despertou uma nova habilidade que finalmente respondeu às suas perguntas e, por isso, jurou encontrar o criador daquele mundo para fazê-lo pagar por tudo. Liberando todo o seu poder, ele revela que, ao alcançar o nível 900, obteve uma habilidade capaz de dobrar sua força por um curto período. Dito isso, parte para o ataque gritando que mudará aquele mundo, escolhendo seus próprios limites. Assim, ele finalmente destrói o corpo
corpo do golem e liberta o Rei Demônio. Mais tarde, durante a tarde, o Rei Demônio recupera a consciência e, ao ouvir de sua filha que Kagami foi quem o salvou, agradece, dizendo que agora está em dívida com ele. Kagami responde que não foi nada demais. Mesmo assim, o Rei Demônio apenas o encara, comentando que ele continua sendo tão estranho quanto sempre foi. Nesse momento, Alice lembra que Rex e seu grupo também ajudaram na batalha. O Rei Demônio reconhece o herói e comenta que ele poderia aproveitar a oportunidade para matá-lo. Rex e Kuru ficam hesitantes, mas Parna intervém imediatamente, apontando sua arma com claras intenções assassinas. Ao ver isso, o Rei Demônio começa a rir, dizendo que essa reação é perfeitamente natural. Kuru e Rex acalmam Parna, lembrando que o Rei Demônio já não possui mais magia suficiente para representar uma ameaça. Deixando isso de lado, o Rei Demônio se vira para Stellar e exige uma explicação. Stellar se justifica dizendo que apenas deu o primeiro passo, usando seu poder para fazer a humanidade sentir urgência. Kagami pergunta o que ele quer dizer com esse primeiro passo. Stellar então pergunta se Kagami realmente deseja enfrentar o criador daquele mundo. Diante da resposta, revela que existem duas pistas para descobrir sua identidade. A primeira seria matar o Rei Demônio. Porém, como Kagami se recusa a fazer isso, Stellar apresenta o segundo método: conseguir um objeto sem nome, extremamente caro, vendido pelas guildas das cidades. Em seguida, ele coloca o Rei Demônio dentro de um portal e informa aos demais que, por enquanto, irá mantê-lo preso, até que Kagami prove ser capaz de obter esse objeto. No entanto, ele terá apenas 1 ano para conseguir. Caso contrário, Stellar voltará a usar o Rei Demônio e atacará com todo o seu poder. Depois que ele desaparece, todos observam os demônios recuando do campo de batalha. Kuru pergunta ao protagonista o que eles devem fazer agora. Kagami apenas coça a cabeça e propõe abrir um cassino. E sim, que ótima ideia, não é? Já na capital real, vemos Parna levando ao rei a informação sobre um aldeão nível 999 e um demônio que quer salvar a humanidade. O rei pergunta se Kuru realmente escolheu se aliar a essas pessoas e considera isso algo inacreditável. Porém, Parna confirma que é verdade. O rei acredita que alguém manipulou Kuru. Afinal, ela foi criada para odiar demônios. Em seguida, pergunta a Parna por que ela não foi enganada pelo aldeão e decidiu levar aquelas informações até ali. Será que ela esperava receber fortuna ou conquistar uma posição social? Parna nega imediatamente, dizendo que não precisa de fortuna nem de status. Tudo o que ela deseja é a exterminação dos demônios. Do lado de fora, Parna relembra uma pessoa que sempre esteve ao seu lado e promete que, com certeza, irá se vingar exterminando todos os demônios. Logo depois, vemos o herói anunciando a inauguração de um cassino em breve. Ele distribui panfletos de recrutamento para contratar funcionários, prometendo um salário elevado e grandes oportunidades de crescimento. As pessoas que recebem os panfletos acreditam que se trata de um recrutamento para exterminar demônios, mas descobrem que é apenas uma oferta de emprego. Alguns começam a se perguntar quanto poderiam ganhar trabalhando naquele lugar, enquanto outros questionam o que aconteceu para o herói abandonar a caça aos demônios. O herói então grita que chegou a era dos cassinos e pede que todos se candidatem às vagas. No entanto, ninguém demonstra interesse. Kagami comenta com Kuru que as coisas não estão indo muito bem. Kuru não consegue entender o motivo, já que estão oferecendo um salário de 50 moedas de prata, além de oportunidades de promoção. Ele tinha certeza de que seria uma proposta bastante atrativa. Kagami diz que também pensou a mesma coisa. Afinal, os funcionários receberiam um bom salário, os clientes iriam se divertir e eles ainda lucrariam muito dinheiro. Em seguida, Kagami pede para Rex se esforçar um pouco mais. Porém, o herói responde que a culpa é justamente de Kagami. Até Tina reclama, dizendo que ele deixou para contratar funcionários apenas na última semana e pergunta se ele tem um parafuso a menos. Kagami se desculpa e explica que não passou os últimos 2 meses apenas brincando. Durante esse tempo, encontrou um spawn block logo após ele surgir e também confeccionou um pano especial para Menou usar. Takako pergunta a Menou por que ele está tão preocupado. O demônio responde que não tem certeza se as pessoas conseguem sentir sua mana. Takako diz para ele não se preocupar, pois ninguém consegue sentir absolutamente nada. Em seguida, pede sua ajuda na inauguração da loja, já que eles não têm funcionários suficientes. Voltando a Kagami, ele explica que o item de que precisam custa 10.000 moedas de ouro na guilda e que ele possui pouco mais de 5.000. Portanto, será necessário dobrar essa quantia. Alice então os lembra de que, se não conseguirem reunir esse dinheiro em até 10 meses, Stellar usará o Rei Demônio para atacar a cidade novamente. Kagami comenta que até mesmo o prêmio da loteria rende apenas 10 moedas de ouro, concluindo que a situação está bastante complicada. Kuru comenta que, se Parna estivesse ali, ela poderia dar algum conselho. Porém, Parna decidiu deixar o grupo. Ela até concordou com a ideia de abrir um cassino, mas explica que o grupo foi formado para caçar o Rei Demônio. Como esse não é mais o objetivo deles, não vê motivo para continuar ao lado dos demais.
mais. Kagami comenta que foi uma grande perda, pois pretendia colocá-la vestida de coelhinha na recepção do cassino. Em seguida, Kagami começa a revisar os panfletos de recrutamento, acrescentando comentários como se fossem depoimentos de funcionários. Tina diz que com isso, o panfleto ficou ainda mais suspeito. Kuru pede para ignorarem as revisões de Kagami e tentarem distribuir os panfletos mais uma vez. Assim, todos se separam pela cidade para continuar o recrutamento. Enquanto isso, Alice, sozinha, pensa em como é bom poder estar em uma cidade humana e como se sente feliz por isso. Então vemos uma lembrança de quando Kagami perguntou a Kuru o que ela pretendia fazer dali em diante. Kuru responde que passou a vida inteira apenas fazendo o que mandavam. Todo o conhecimento e o bom senso que lhe ensinaram fizeram com que acreditasse conhecer tudo sobre o mundo. Kagami explica que essa visão limitada a fez ignorar muitas coisas e diz que agora ela deseja aprender mais. Kuru fica surpresa por ele conseguir entender exatamente o que estava passando por sua cabeça. Kagami então diz que quando não sabemos alguma coisa, sempre podemos aprender, e afirma que ficará feliz em ajudá-la. Depois disso, Kagami pergunta a Rex e Tina quais são os planos deles. Tina responde que ainda está em treinamento e, por isso, quer continuar trabalhando ao lado de Rex e dos outros para aumentar seu nível. Rex diz que, assim como Kuru, ainda tem muito a aprender. Por isso, pretende continuar acompanhando Kagami, a quem passa a chamar de mestre. Alice pensa que agora finalmente tem amigos e pessoas dispostas a ajudá-la a alcançar a coexistência entre humanos e demônios. Ela gostaria muito de poder contar tudo isso ao seu pai. Nesse momento, um homem com aparência de nobre se aproxima de Alice e comenta que ela sorri como um anjo. Ele se apresenta como David Forlane, um servo da família real, e explica que está ali para buscar a princesa Kuru. Ao ouvir isso, Kagami começa a gritar para os guardas, dizendo que aquele homem estranho olhou para uma garotinha com um sorriso malicioso. David pergunta do que ele está falando, enquanto Kagami continua insistindo para que os guardas o prendam. As pessoas que estão na rua começam a comentar sobre a situação, e um dos guardas pede que David o acompanhe para prestar esclarecimentos. Enquanto Kagami aproveita a confusão para pegar Alice e tentar fugir, ela diz que David não fez nada de errado e pede que o soltem. Alice comenta que Kagami provavelmente tinha seus motivos para agir daquela forma, mas diz que não achou aquela atitude muito legal. Até o próprio Kagami admite que ficou um pouco mal por ter feito aquilo. Alice então pede desculpas a David. Ele responde que ficou surpreso ao ver uma garota tão jovem demonstrando tanta maturidade e afirma que agora entende como ela conseguiu conquistar a confiança da princesa Kuru. Nesse momento, Kuru, Rex e Tina chegam ao local, perguntando o que aconteceu. Assim que vê David, Kuru fica surpresa com a presença dele. David começa a elogiar a princesa e faz alguns comentários um tanto estranhos. Ao ouvir isso, Tina comenta que Kuru realmente conhece alguns cavaleiros bastante incomuns. Kuru pergunta se David está ali para levá-la de volta. Ele confirma, dizendo que é uma ordem, pois ela abandonou a caçada ao Rei Demônio e escolheu ficar. Ele diz que Kagami é o aldeão que serviu a princesa e a levou embora, além de perguntar se a garotinha é a Alice. David explica que por algum motivo, o Rei Demônio desapareceu, e por isso, a caçada foi interrompida. Mas os relatórios também informam que Kuru continuou treinando e trabalhou por um determinado objetivo. Por isso, ele foi enviado para verificar a situação. David afirma que, se esse objetivo realmente servir para derrotar o Rei Demônio, não a levará de volta à força. Kuru responde que eles nunca desistiram. Conta que ela e Rex derrotaram muitos monstros enquanto realizavam missões, treinaram duro e juntaram dinheiro para comprar equipamentos melhores. Também explica que Kagami é um aldeão de nível 999 e que todos estão aprendendo com ele a ficarem mais fortes. Ela afirma que sua determinação em cumprir seu dever como sábia jamais vacilou. David diz que Kuru deixou seus pensamentos muito claros e considera sua determinação verdadeiramente admirável. Em seguida, David comenta que ouviu falar dos feitos de Kagami em Salmaria e pergunta se, com tanto poder, ele não conseguiria derrotar o Rei Demônio facilmente. Kagami responde perguntando o que David acha que um aldeão realmente é. Ele explica que, em Salmaria, venceu aquele inimigo por pouco, usando magias de fortalecimento e contando com a ajuda de muitas pessoas. Além disso, nem estava enfrentando o Rei Demônio, mas apenas seu subordinado mais forte. Por isso, acredita que se enfrentasse o Rei Demônio agora, não teria chance de vencer. Mesmo assim, deixa claro que deseja derrotá-lo e que estão tentando conseguir mais dinheiro para comprar equipamentos melhores. David diz que acredita na história de Kagami, mas afirma que ficará ao lado deles por um tempo. Kagami entende que ele pretende vigiá-los. Em seguida, David comenta que ouviu dizer que eles estão recrutando funcionários e pergunta se pode ver o panfleto. Pouco tempo depois, surge uma enorme fila de candidatos. Kagami pergunta se apenas algumas mudanças no panfleto foram suficientes para atrair tanta gente. David responde que apenas destacou melhor a flexibilidade do treinamento e os tipos de trabalho disponíveis. Nesse momento, Takako chega ao local e fica surpresa ao ver tantas pessoas esperando. Logo depois, Rex procura Kagami para pedir ajuda. Kagami aproveita para dizer que todos precisam ficar de olho em David, pois acha estranho ele estar observando Kuru apenas para entender seus pensamentos. Rex
Rex explica que David serve a família real desde antes de Kuru nascer. Mesmo assim, Kagami acredita que ele possa ter outros objetivos e pede para todos tomarem cuidado. Mais tarde, o grupo segue para a Caverna das Provações. Lá, vemos Rex enfrentando um mago Warfark de nível 103. No momento em que ele se prepara para atacar, Kagami o interrompe, dizendo que não faz sentido aumentar os atributos primeiro. Mas Kagami diz que, quanto maior for a diferença de nível, melhor. Ele explica que a primeira regra dos níveis e da experiência é que seu nível aumenta quando você atinge uma determinada quantidade de XP. A segunda é que você ganha XP ao derrotar monstros mais fortes. E a terceira é que mesmo que o monstro tenha um nível inferior, se as estatísticas dele forem superiores às suas, você ainda ganhará experiência. Por isso, Rex não pode usar magia de aprimoramento logo no início da luta. Kagami manda Rex lutar sem buffs e diz que se eles se meterem em encrenca, ele irá ajudá-lo. Então vemos Rex tentando lutar sem aumentar seus atributos, mas a estratégia não dá muito certo. Kagami explica que ele não vai conseguir derrotar monstros com um único golpe, e que deve permanecer atento, atacando rapidamente, batendo e recuando. Rex volta ao treinamento, mas acaba sendo espancado. Kuru o cura e pergunta a Kagami se deve focar apenas na magia de cura. Porém, Kagami responde que, como ela possui boas estatísticas básicas, também pode usar buffs em si mesma. Kuru lembra que estava no nível 42 quando saiu da capital e que agora chegou apenas ao nível 45, tendo ganho somente 3 níveis. Rex pergunta a Kagami se ele não está recebendo um tratamento muito mais duro do que Kuru. Porém, Kuru responde que quer alcançar o nível 200 e não se importa com o que terá que passar para conseguir isso. David elogia Kagami, dizendo que ele é um excelente professor de combate, mas que não sabe lidar com o coração feminino. Em seguida, pergunta como Kagami ficou tão forte, já que ele é muito jovem para alguém de nível 999. David também comenta que não acredita que Kagami tenha feito tudo isso por dinheiro, e nessas circunstâncias, sente que pode confiar a princesa Kuru a ele. Kagami responde que nenhum aldeão faria algo tão arriscado apenas por dinheiro. Porém, David discorda, dizendo que a maioria fica mais forte justamente para enfrentar monstros mais poderosos e ganhar ainda mais dinheiro. Alice pergunta se monstros mais fortes realmente deixam cair mais dinheiro. Kagami confirma, dizendo que quanto maior o nível do monstro, maior costuma ser a recompensa. Ele ainda comenta que existem monstros raros que dropam muito mais do que o esperado, mas ninguém sabe exatamente onde encontrá-los. Alice então se lembra de um livro que falava sobre o monstro de nível mais alto do mundo, uma criatura tão poderosa quanto o próprio Rei Demônio, e fica imaginando quanto dinheiro ele deixaria ao ser derrotado. Kagami agradece a David, dizendo que o cassino abrirá em 2 dias e que isso só foi possível graças à sua ajuda. Porém, David dá todo o mérito para Takako, afirmando que ele é um homem entre os homens. Nesse momento, Alice revela que Takako, na verdade, é uma mulher, deixando David completamente chocado. Enquanto todos continuam conversando e brincando sobre a situação, Rex segue apanhando durante o treinamento. Depois de algum tempo, ele finalmente consegue derrotar o monstro e comenta que Kagami é realmente incrível, pois estava quase no seu limite. Kagami pergunta quanta experiência Rex ganhou, e ele fica surpreso ao perceber que recebeu muito mais XP do que conseguia antes. Kagami explica que a primeira habilidade que adquiriu foi Auto-Ressurreição e que foi justamente ela que lhe permitiu lutar por períodos muito maiores. Kuru comenta que eles já conhecem algumas das habilidades de Kagami, como Auto-Ressurreição, Quebrador de Limites e Aquele que Desafia Deus. Então pergunta quais são as outras 7 habilidades, já que uma nova habilidade é adquirida a cada 100 níveis. Kagami responde que não está escondendo nada, mas também não é normal sair por aí contando todas as próprias skills. Nesse momento, mais 3 monstros aparecem. Kagami se deita no chão, pega uma pedra e a arremessa, dizendo que aquilo representa 5 das suas outras 7 habilidades. Kagami então revela que possui 5 habilidades relacionadas aos dedos: Super Dedo, Hiper Dedo, Ultra Dedo, Dedo Milagroso e Dedo Perfeito. Ele explica que todas elas aumentam a força do arremesso e melhoram muito sua precisão, sendo praticamente habilidades com o mesmo efeito. Kagami comenta que, quando chegou ao nível 600, se sentia um completo inútil por só receber habilidades relacionadas aos dedos. Porém, Lily explica que tudo mudou quando ele alcançou o nível 700 e finalmente recebeu uma habilidade com um nome realmente legal. O problema é que a habilidade não fazia absolutamente nada além de ter um nome bonito. Todos ficam completamente chocados com a quantidade de habilidades inúteis que Kagami possui. Takako chega avisando que estão em apuros, mas primeiro pede ajuda a David. Ela comenta que para o cassino, vão precisar de bebidas da melhor qualidade, mas não tem muita variedade, e sem isso, podem fracassar. David lhes dá uma ideia. Conta que muito em breve, uma carroça de vinhos de primeira da capital real passará por San Marmaria, e que eles poderiam negociar com ela. Kagami pergunta como ele sabe disso, e David responde que se antecipou e investigou com antecedência. Embora não possa garantir que aceitem negociar, Goji imagina que os nobres querem comercializar vinhos com outras regiões para
para evitar a concorrência da capital, mas acha estranho que um mordomo saiba o destino e o horário da carroça, então continuará vigiando David. Sim, nunca é demais ser precavido. Agora chegamos ao dia da inauguração do cassino. Muita gente se reúne na frente dele e tudo corre bem. Alice chega contando a Kagami que, nos dias em que ele não esteve, passaram noites preparando tudo. Além disso, para o dia de hoje, Kuru e Takako a arrumaram para que ficasse apresentável. O cassino enche muito rápido, e entre os jogos está Menou, que aparentemente acabou preso ao mundo do trabalho. Enquanto isso, Rex trabalha como garçom e está indo muito bem, melhor do que quando era um herói. Dentro do cassino também há uma igreja onde Tina prega e salva aqueles viciados em jogos. Por outro lado, Takako abriu um quarto chamado O Refúgio, que não precisa ser mostrado. Depois disso, eles descansam e Kuru fica encantada com o bichinho de pelúcia que Alice carrega, o qual foi um presente de Kagami para complementar o visual, e Kuru aprova. David menciona que a princesa realmente mudou muito, pois antes era obcecada em eliminar os demônios e não se interessava por mais nada, mas agora se dedica ao que realmente ama. Alice também destaca essa mudança nela, pois antes a achava muito mandona, o que deixa Kuru feliz. David comenta que conhecer Kagami provoca uma enorme mudança nas pessoas, e Takako concorda, sugerindo que eles também podem mudar, mas David foge, deixando-a para trás. Nisso, Alice percebe que David esqueceu suas luvas, então vai devolvê-las. No entanto, quando estava prestes a alcançá-lo, tropeça e deixa cair a fita que cobre seus chifres. David percebe imediatamente, mas age com naturalidade e devolve o acessório, perguntando se por acaso foi um presente de Kagami. Alice, um pouco confusa, responde que sim. Então David a ajuda a se levantar e amarra novamente a fita. Alice, como uma boa menina, agradece e quando já ia embora, devolve as luvas. David agradece com bastante elegância e se despede. Enquanto isso, dentro do cassino, Menou discute com Kagami, mas nesse momento Alice chega, então Menou a segura pela mão e avisa que eles precisam ir embora o quanto antes. Alice pergunta o motivo de tanta preocupação, então Menou conta o que aconteceu pouco depois de encontrá-lo. Enquanto andava por aí, ouviu David conversando com alguém que parecia ser um funcionário do reino. Além disso, começou a pensar e percebeu que, se ele realmente tivesse vindo apenas para vigiar Kuru, não teria motivo para ajudá-los com o cassino, nem permanecer ali por tanto tempo. Por isso, acredita que exista outro motivo. Kagami levanta a possibilidade de que ele esteja vigiando Alice. No entanto, a pequena não acredita nisso, já que, há pouco, ele viu seus chifres e não disse nada, como se já soubesse e tivesse escolhido guardar silêncio. Ao ouvir isso, Menou entra em pânico e grita que eles precisam fugir. Takako o detém, avisando que isso seria ainda mais suspeito. Kagami também sugere que talvez ele esteja os protegendo, mas Menou descarta essa possibilidade. Afinal, ele veio da capital. Kagami concorda, mas então, olhando para Alice, propõe que o vigiem, e caso ele fale sobre eles, resolverão isso depois. Esse "resolverão isso depois" soa meio estranho, mas enfim, Menou tenta contestar, mas Kagami lembra que David conquistou a confiança de Alice. Sem outra opção, Menou também aceita confiar nele. Takako, por sua vez, se oferece para ficar de olho em David apenas para vigiá-lo. Sim, só por isso. Enquanto isso, na capital real, Barna está parada em frente à biblioteca central. Observando a entrada, lembra que, alguns anos atrás, veio a esse mesmo lugar para ampliar seus conhecimentos sobre magia, mas acabou conhecendo um rapaz bastante incomum que, como primeira impressão, lhe ofereceu um livro para ler. Ele se chamava Adalbel Remote, um apaixonado por livros e muito alegre. Com ele, Barna aprendeu que a biblioteca não servia apenas para aprender magia, o que fez com que passasse a odiar menos aquele lugar. Adalbel contava a Barna que odiava viver preso. Ele possuía um vasto conhecimento e uma enorme quantidade de mana, mas também pesquisava tudo o que despertava seu interesse. Na maioria das vezes, assuntos sobre os quais nenhum livro falava. Quase sem perceber, Barna começou a chamá-lo de mestre ao ouvir seus ideais e ver o quanto se esforçava para torná-los realidade. Mas essa mesma dedicação ao seu trabalho era sua maior fraqueza. Um dia, Adalbel contou que queria promover um intercâmbio cultural com os demônios, pois acreditava que ambos poderiam aprender muito um com o outro e que, se as duas raças se unissem, fariam deste mundo um lugar melhor. Barna não achava que essa fosse a melhor forma de aprender com os demônios, mas, do ponto de vista de Adalbel, havia coisas que jamais poderiam compreender sem dedicar tempo para entendê-las. Barna sempre foi contra esse plano, mas nunca tentou impedi-lo, pois, no fundo, acreditava que ele poderia conseguir. Porém, cada tentativa de se aproximar dos demônios terminava em fuga. Adalbel não parou e continuou acumulando encontros. Em algum momento, os demônios o aceitaram e ele os visitou muitas vezes. Sua visita à aldeia dos demônios havia terminado e ele estava grato por tudo o que aprendeu. Mas então fez uma proposta muito perigosa: convidar os demônios para a aldeia dos humanos. Sim, uma péssima ideia. O chefe da aldeia aceitou com muita confiança, o que deixou Dalbel muito feliz, e Parna só pôde se alegrar por ele, mesmo sabendo que a aldeia para onde iriam era a mesma onde ela havia crescido, já que, por ficar perto da capital, as pessoas não guardavam rancor deles. A visita transcorreu normalmente,
Mas, do nada, o peito de Adalbel foi atravessado. Os demônios se revelaram e mataram todas as pessoas da aldeia. Um cavaleiro fugiu levando Parna, que só conseguia rir do plano sem lógica de Adalbel. Durante 4 anos, ela não soube o que fazer com seu poder até encontrar o grupo do herói. Mas agora Kagami a fez mudar de ideia. Não importa se alguma entidade controla o mundo. Isso não vai trazer Dalbel de volta, e por isso ela jura se vingar de Kagami. Sim, a situação só piora. Mas agora, voltando ao cassino, eles ganharam apenas 15 moedas de ouro em uma semana. Isso porque as pessoas apostam pouco e os nobres não se empolgam. Kagami pensa em criar uma área VIP para eles e, de quebra, acabar com monstros. O problema desta última ideia é que eles não rendem tanto dinheiro, a menos que sejam monstros raros. Menou poderia criá-los, mas para isso, precisariam de um genelito raro, que se quebra depois de invocar 2 monstros, além de demorar para absorver mana. Então, Alice pergunta se ele conhece o dragão negro, cujo poder rivaliza com o do rei demônio. Kagami responde que conhece a história, mas ninguém confirmou se ele realmente existe. Alice pergunta quanto dinheiro poderiam ganhar matando esse monstro. Kagami imagina que conseguiriam uma fortuna, mas então pergunta se ela sabe onde ele está. Alice responde que não. No entanto, acredita que Menou possa saber. Sendo assim, Kagami vai falar com Menou, mas ele recomenda abandonar essa ideia, pois os registros falam de nível 500, mas aqueles seriam apenas seus atributos base, então até mesmo eles estão proibidos de se aproximar. Diante desse problema, Kagami se pergunta como conseguirão juntar essa quantia de dinheiro a tempo. Mesmo assim, Menou se oferece para mostrar a localização, mas Kagami terá que acompanhá-lo. Kagami rejeita a proposta, pois as pessoas poderiam desconfiar. Menou grita que, sem ele, Kagami não conseguirá encontrá-lo. Então Kagami comenta que levará Alice. Obviamente, Menou recusa imediatamente. Kagami esclarece que era uma brincadeira, embora não duvide que ela insistiria em ir. Em seguida, os outros aparecem e, como esperado, Alice e o restante do grupo também se oferecem para ir. Kagami recusa, deixando claro que irá apenas com Menou, já que ele é o único no nível 176. Além disso, precisa que eles cuidem do cassino. Ao ver Alice um pouco desanimada, ele acaricia sua cabeça e pede que concentre todos os seus esforços no cassino. Alice concorda, embora sem muito entusiasmo. Já na entrada da cidade, Tina confere se está tudo pronto. Kagami a abraça para tranquilizá-la e pede aos demais que não exagerem, pois a masmorra fica perto da capital. Takako o chama de pessoa cruel, pois trata todos assim, mesmo estando se despedindo como líder. Kagami, por sua vez, deixa o cassino aos cuidados de David, esperando que tudo corra bem. Nisso, Alice puxa sua roupa e pergunta se ele não quer que ela faça algo além de ajudar no cassino. Kagami apenas pede que ela se cuide. Afinal, ela é a razão de ele estar ali, e se alguma coisa lhe acontecesse, perderia toda a motivação. Depois disso, pede a David que cuide de Alice e parte sem dizer mais nada. Enquanto o vêem se afastar, Alice não consegue deixar de se perguntar se realmente não existe outra forma de ser útil para Kagami. Diante disso, David diz que ela já é muito útil, pois, como Kagami falou, ela é a razão de todos estarem ali. Além disso, ele não acredita que fazer o que eles fazem seja a única maneira de ser útil, mas por enquanto, recomenda que ela trabalhe para melhorar suas próprias habilidades, assim como Rex e Kuru. Sendo assim, Alice vai até Kuru e, determinada, pede que ela lhe ensine a usar magia. Mas, se você chegou até aqui, comente a palavra livros para eu saber que chegou até o final.